É um imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez. Nós vamos falar hoje dando continuidade ao quê? Ao Plano Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias de 2020 a 2023. PNPCP, ok? Nós temos o seguinte, que nós estávamos falando sobre o sistema penitenciário, né? Vimos a situação do Brasil, nós temos uma situação de superlotação, há um déficit de vagas. Nós temos lá, né, temos 197%. Olha só quanto passamos aí, né? Quase 2 vezes. Né? Nós temos o seguinte, que o sistema penitenciário brasileiro, existem hoje políticas de desencarceramento de só uma ala, né, uma determinada corrente fala que devem ser colocados na prisão somente aqueles que cometerem crimes mais graves. E para aquelas pessoas que não cometeram crimes leves, o quê? Outras medidas alternativas, perfeito? Então, nós vamos falar ainda sobre o sistema penitenciário, algumas informações interessantes. Vamos para o quadro, ok? Vamos lá. Nós temos o seguinte, nós temos uma situação de superlotação no sistema penitenciário brasileiro. Nós temos aqui Roraima como o estado com menor déficit de vagas, 1.141 vagas, né, conforme o Infopem de 2017, nós já vimos isso. Nós temos o seguinte, ó, como solucionar esse problema? Nós temos aqui, ó, investimento em política de diminuição do encarceramento. Né? Temos aqui, ó, organização de estrutura para o cumprimento de penas e medidas alternativas. É interessante falarmos sobre isso, por quê, pessoal? Porque hoje nós sabemos que o sistema penitenciário brasileiro vive um caos. E olha só que interessante. Nós temos aqui um indivíduo que ele cometeu um crime leve. Tá? Cometeu um crime leve. E aí ele é colocado na prisão. Tá? E essa corrente doutrinária que defende o desencarceramento, tá? O que acontece? Esse indivíduo, ele cometeu um crime leve. E aí ele é colocado na mesma prisão, né, na mesma unidade penitenciária que um indivíduo que cometeu um crime grave, que participa de forma relevante, por exemplo, de uma organização criminosa. E aí esse indivíduo ou indivíduos, o que eles fazem? Eles coagem, aliciam aquele indivíduo que cometeu um crime leve ou ameaçam aquele indivíduo para que ele participe da organização criminosa ou colabore com essa organização criminosa. Né? Às vezes, inclusive, há ameaças a ponto de o familiar desse indivíduo aqui ter que pagar uma mesada, vamos dizer assim, um valor para que os membros da organização criminosa o protejam. Então é interessante isso, né? Por isso existe também esse olhar aí de desencarceramento. Não vamos entrar no mérito, juízo de valor, né? Não vamos fazer juízo de valor a respeito disso. É só interessante a gente ter essa visão também mais ampliada. Para quê? Para que, se for questionado na prova de redação, a gente possa ter argumentos maiores, beleza? Tanto positivos quanto negativos também, beleza? Vamos continuar. Nós temos o seguinte aqui, ó, incentivo cursos nas escolas de magistratura, da magistratura e do Ministério Público para a maior aplicação dos institutos da transação penal, da suspensão condicional da pena e do acordo de não persecução criminal. Então, nós temos esses institutos, né, institutos que eles substituem a pena, para que não haja um inchaço no sistema penitenciário em virtude do encarceramento. Então, temos institutos para levando em consideração o desencarceramento, ou seja, somente prender, manter em uma prisão aquelas pessoas que realmente precisam, se houver real necessidade. Vamos lá. Temos aqui, segundo o BNMP2, Banco Nacional de Monitoramento de Prisão, nós temos aqui, ó, o número de mandados de prisão a cumprir é superior ao número
do déficit de vagas do sistema penitenciário. Temos 360.336 mandados de prisão, sendo que pendentes de cumprimento são 19.655 foragidos e 340.681, né, procurados, aqueles indivíduos que têm mandados em aberto, né, a serem cumpridos. E indivíduos foragidos, né, que a princípio, não sei se o conceito ele abrange outros, mas foragidos é que a princípio eles estejam em outros países, em outro país ou em outro país, para falar a verdade, beleza? Então nós temos o seguinte, mesmo havendo um inchaço do sistema penitenciário, nós temos ainda essa questão que traz uma maior crise ainda. Nós temos mandados de prisão, 360.000 aproximadamente, né, a serem cumpridos. Então imagina só se esses mandados de prisão eles forem cumpridos e essas pessoas forem efetivamente presas. Então imagina só esses 360.000, né, entrando ali nas unidades dos estabelecimentos penais, aí aumentando esse inchaço aí. Por isso as políticas de desencarceramento, já que nós não temos estrutura suficiente nos estabelecimentos penais, né? Inclusive para ressocializar, reintegrar aquele indivíduo à sociedade, que é, para falar a verdade, o quê? Um ponto, uma finalidade que é bastante discutida hoje, né, e bastante defendida hoje no sistema jurídico brasileiro, reintegração social, que está prevista lá, por exemplo, na Lei 7.210 de 1984, a Lei de Execução Penal, perfeito? Então nós temos aí esse déficit de vagas e esse problema a mais que existem vários mandados de prisão a serem cumpridos ainda. Ok? Vamos voltar para o quadro. Temos o seguinte, ó, é necessário, portanto, fechar a porta da frente, permitindo a sua abertura para o ingresso de pessoas apenas em situações de real necessidade, ok? Então, muito interessante, né? Essa informação, ela está em conformidade ao que nós vimos aqui nos dados trazidos lá no nosso PNPCP. No nosso plano nacional. Vamos lá, continuando. Nós temos o seguinte, quais os tipos penais mais comuns? Nós já vimos dois, né? Nós temos aqui, ó, o roubo, nós já vimos. Temos aqui o homicídio e agora vamos incluir aqui o nosso tráfico de drogas. Nós temos o seguinte aqui, ó, 63,59% dos crimes, né, estão aqui, ó, entre esses, né, os tipos penais mais recorrentes imputados às pessoas privadas de liberdade. Perfeito aí, ó? Olha só que interessante. Nós temos aqui nesse... até difícil, né, nós memorizarmos todos esses outros crimes, né? Furto, posse de arma, né? Posse, porte, estupro, receptação, enfim, né? O que eu acho interessante aqui que a gente poderia colocar seria aqui os crimes contra a administração pública, já que futuramente nós seremos servidores públicos, né? E há, como nós sabemos lá no Código Penal, né, crimes que falam sobre a administração pública, né? Temos lá peculato, temos o crime de corrupção passiva, peculato, crimes de corrupção passiva, prevaricação, né, e diversos outros crimes que vocês, olha só o que eu falo para vocês, vocês estudem esses crimes, estudem a doutrina, os apontamentos que são feitos pelos doutrinadores. Por quê? Porque normalmente eles caem em prova. Crimes contra a administração pública. Se eu acertar, você está me devendo um churrasco. Você mesmo que está olhando para mim aí, ó, está me devendo um churrasco. Crimes contra a administração pública. Peculatos, as mais diversas espécies de peculato. Peculato apropriação, peculato furto, peculato culposo, peculato por erro de outro, enfim. Possivelmente cairá na sua prova. Fica esperto, ok? Fica esperto. Vamos lá, continuar a volta para o quadro. Nós temos aqui também, se for perguntado, né, a princípio aqui nós temos o crime que menos aparece aqui,
né, temos lá Lei Maria da Penha, né, crimes relacionados à Lei Maria da Penha. Né? Os outros é difícil, né, decorarmos aqui cada um deles, então a gente fica só com essas marcações aí, perfeito? Continuando, nós temos o seguinte, é preciso prender melhor, né? Então a afirmação é preciso prender melhor, né? Nós temos aqui, vamos falar sobre o crime de tráfico de drogas, nós temos o seguinte, ó, dados coletados demonstram que as pessoas presas pelo crime de tráfico de entorpecentes não são os grandes traficantes, mas sim quando não meras mulas, vou colocar aqui, ó, meras mulas, simples operários do tráfico, representados por jovens presos em flagrante, primários e integrantes da classe baixa, desempregados, negros ou pardos, e com a defesa sendo realizadas pela Defensoria Pública. É óbvio, né, que nós temos aqui uma organização criminosa, nós temos a organização criminosa formada aqui pela cúpula, e a cúpula é formada, né, os grandes traficantes, né, vou colocar assim, os grandes traficantes, né, a cabeça da organização criminosa, são poucos indivíduos. Né? E, obviamente, nós temos aqui na classe operária, na classe das mulas, aquelas pessoas que estão, né, eu não falo mula que está transportando a droga, não, eu falo dessa forma aqui, ó. Mula é a pessoa, mula sem cabeça, né, não pensa no que está fazendo, né, não pensa no que está fazendo, está transportando drogas e acabando com a própria vida, né? Já que sabemos que é um crime que tem uma pena, né, bastante severa, vamos dizer assim. Então, os grandes traficantes, a princípio, eles não são presos, né? São presos pessoas aqui, ó, primários normalmente, né? Segundo o plano, né? Temos aqui de classe baixa, desempregados, negros, ou pardos, enfim. Tá? Então, é preciso prender melhor, é preciso que a ação estatal ela seja contundente quanto a aqui agir em cima dessas pessoas que estão, de certa forma, direcionando, que estão organizando essas organizações criminosas, né? Esses grupos aqui que praticam, por exemplo, o tráfico de drogas. É interessante a gente observar no quadro anterior que o tráfico de drogas ele não está em primeiro lugar, né? Nós temos aqui o crime de roubo aqui, ó, em primeiro lugar, beleza? Nós temos o crime de roubo aqui em primeiro lugar. É preciso prender melhor, né? 80,75% das prisões em decorrência do tráfico de drogas são prisões em flagrante. Olha só que interessante esse dado. Eu vou falar algo sobre isso aqui. Nós temos o seguinte, ó, em que a prisão em flagrante em que a pessoa portava pequena quantidade de droga. É interessante ele falar sobre essa pequena quantidade de droga. É interessante nós falarmos sobre isso. Por quê? Porque nós sabemos, volta para mim, nós sabemos que lá no artigo 28 da Lei de Drogas, Lei 11.343, nós temos, né, pequena quantidade de droga. Né? Não é um crime de tráfico, é um crime de consumo pessoal. E ele fala lá, adquirir, guardar, trazer consigo, ter em depósito, o quê? Pequena quantidade de droga para o consumo pessoal. Né? Então ele fala que algumas pessoas, a maioria das pessoas, 88,75% das pessoas que são presas, elas são presas, a princípio, não são presas por uma investigação que acontece, são presas em flagrante. Né? E o segundo ponto é que é pequena quantidade de droga. Então, nós temos que o Estado deve atuar através de suas organizações, de seus órgãos de segurança pública, deve atuar, conforme já vimos, de forma integrada, um compartilhamento de informações. Para quê? Para que exista uma ação mais contundente ali contra a organização criminosa, pegando os líderes daquela organização criminosa, prendendo, condenando aqueles líderes. Por quê? Porque sabemos que as organizações criminosas, elas movimentam bastante dinheiro. Nós vimos já, né, que umas cifras imensas, né, a ponto de chegar a ser comparado o faturamento com as 10 maiores empresas do país.
beleza? Então nós temos aí uma atividade bastante lucrativa que deve ser neutralizada, perfeito? Voltando para o quadro, nós temos o seguinte aqui, é preciso aprender melhor. Ele faz um comparativo aqui entre Brasil e Portugal. O Brasil não utiliza como referencial somente a quantidade de drogas. Lá na lei de drogas, na lei 11.341, conforme falei, 343, perdão, conforme falei anteriormente, não é só usada a quantidade de drogas, para saber se está relacionado, por exemplo, aqui ao tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Nós temos, além disso, da quantidade, nós temos aqui a natureza da droga. É importante a gente saber isso aqui, conforme também o julgamento do STJ, para saber se aquele indivíduo estava cometendo o crime de tráfico de drogas. Nós temos a natureza, nós temos aqui os antecedentes daquele indivíduo. Os antecedentes daquele indivíduo. Nós temos aqui o local, nós temos o que mais? As condições pessoais, as condições sociais, as circunstâncias em que aconteceu aquele fato, circunstâncias do fato, as circunstâncias daquele fato. Nós temos mais outras e outras informações agora que realmente eu não lembro, mas basicamente isso aqui para nós sabermos se aquele indivíduo está cometendo um crime de tráfico de drogas ou um crime de consumo pessoal, Então nós temos esses fatores a serem observados. E aí nós temos lá em Portugal, Inclusive, interessante, eu até perguntei a um policial lá, me identifiquei como sendo brasileiro, e perguntei ao policial, senhor, não me tira uma dúvida que eu vi alguns jovens vendendo drogas na rua, maconha, cocaína, enfim, e aí eu fiquei assustado, Poxa, aqui é legalizado? Ele falou, olha só, aqui é legalizado, mas uma pequena quantidade. Só que aí a gente se pergunta, como assim? Como é que a gente vai identificar se aquele indivíduo está com uma pequena quantidade? Eu posso estar com uma pequena quantidade aqui em mãos, só que ter guardado mais um pouco lá. Eu sou pego aqui, não é para consumo pessoal, então é até difícil. Então, ou é melhor liberar geral, ou melhor não liberar nada, porque essa situação aí de liberar um pouco fica difícil de fiscalizar e pode gerar problemas, inclusive, para o próprio Estado. Aquele policial ele prende o indivíduo, só que aquela prisão ela pode ser uma prisão abusiva, porque eu não era traficante, eu era só um mero usuário. Só que na verdade pode ser, o indivíduo pode estar escondendo mais drogas. Então aí pode ajuizar uma ação contra o servidor, contra o Estado, para falar a verdade, Então é até difícil. Ou libera ou não libera. E aí nós temos o Brasil, vou voltar aqui, vamos focar aqui no nosso plano mesmo. Nós temos aqui no Brasil a quantidade, não só a quantidade, mas outros fatores, e aí vamos ver lá em Portugal. Vamos lá. Nós temos o seguinte, Portugal utiliza como referencial a quantidade de droga. Então, essa medida é necessária para evitar o encarceramento como traficantes, pessoas que, pela quantidade de substância entorpecente encontrada em seu poder, não é razoável que sejam consideradas como traficantes. Perfeito? Então, olha só. Então, é a quantidade de droga. O cara está com pouca droga em mãos. E aí, não, esse cara aqui, não, vamos liberar esse cara porque ele não é traficante. Mas ele pode estar escondendo. Então, é aí onde a gente deve chegar. Ou então, ainda que caracterizada essa condição, não deva ser punida necessariamente com a pena de prisão. Então, um traficante que não tem pena de prisão. Perfeito? Então, lembre-se desse comparativo aqui, Brasil, Portugal, Brasil não utiliza como referencial somente, temos outros referenciais. Já Portugal, nós temos aqui essa quantidade de drogas aqui sendo como referencial. E aí temos lá em Portugal uma preocupação social, essa questão aí do desencarceramento, perfeito? Desencarceramento. Não leve em consideração
voltando aqui, não leve em consideração as ideias que nós temos, né? Nós sabemos muito bem, né, que as pessoas, né, nós, por exemplo, aqui do Nordeste, eu tenho diversos parentes que moram no interior e eles trabalham muito, muito, muito para ter o quê? Para ter alimentação em casa, para ter uma roupinha para vestir, né? Poder se divertir, enfim, né? Trabalho na enxada ali, na roça. E aí, o que justifica outro indivíduo, né, que mora às vezes ao lado, está cometendo um crime de roubo, de furto, né? Por que não estar trabalhando também, né? Mas as pessoas defendem aí o desencarceramento, né? Então é um pouco complicado falar sobre isso, né? Não vamos levar em consideração o nosso juízo de valor, né, a respeito de uma situação nossa e nós focarmos o quê? No que está no nosso plano. Apesar disso, né, eu falo sobre isso por quê? Porque são argumentos que nós podemos utilizar na redação, né? Será que justificam políticas de desencarceramento? Será que devemos tratar aquele indivíduo que está cometendo um crime de forma mais branda, né? Nós aqui estamos nos esforçando para conseguir mudar de vida. Será que é justo aquele indivíduo que está trabalhando lá no tráfico de drogas, né, para uma organização criminosa, mesmo ele não sabendo disso, né? Será que é justo ele estar no mesmo lugar que nós? Então são perguntas que nós devemos fazer para refletirmos e termos argumentos. Seja a favor, seja contra, beleza? A favor ou contra, a favor do encarceramento ou a favor do desencarceramento, contra o encarceramento. Perfeito? Voltando para o quadro, nós temos o seguinte. Então nós temos a lei de drogas, né? Nós passamos aqui no plano, nós temos aqui certos posicionamentos a favor das drogas, a favor do desencarceramento, né? E nós temos então aqui o seguinte, ó, uma defesa a respeito de utilização das drogas em determinados casos. Vamos lá, nós temos o seguinte aqui, ó, artigo 2º da Lei de Drogas, né, que é a Lei 11.343, confundindo aqui. Nós temos o seguinte, ó, pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput, esse artigo exclusivamente para fins medicinais ou científicos em local e prazo determinados. Perfeito. A União pode fazer o que é essa autorização. Só que é o seguinte, ó, a Anvisa não regulamentou a matéria e somente permitiu que houvesse importação. Peraí. Importação. Quando na verdade aqui nós estamos falando aqui, ó, de um plantio aqui no nosso país mesmo, né? O plantio, a cultura, a colheita. Só que a Anvisa, ela só permitiu a importação. Então, ó, aumentam-se os custos, aumenta-se a burocracia e nós temos uma pergunta a ser feita, um questionamento. E as pessoas que precisam da droga? Realmente existem pessoas que precisam das drogas. É interessante, uma vez eu vi um determinado vídeo que fala isso, inclusive serve de argumento para você, né, que é a favor ou contra, enfim, contra as drogas, para falar a verdade. Eu vi um vídeo, eu acho que era um policial federal, um perito da Polícia Federal, ele falou o seguinte, ó, nós temos a droga, uma maconha, por exemplo, como um efeito alucinógeno, mas a substância, existe uma substância, como é que fala? Canabidiol, se não me falha a memória, o princípio ativo dessa droga não tem efeitos alucinógenos. Então, não é a maconha em si que ela é boa para determinadas pessoas, né? Ou para falar a verdade, para pessoas que estão fazendo tratamento médico. Não é a maconha em si, mas o princípio ativo que é sedativo, perfeito? E não tem efeito alucinógeno. Então a gente pode fazer o quê? A gente pode liberar para fins medicinais, para extração do produto ativo ser utilizado e não para festas, para diversão. Porque sabemos que qualquer
produto que seja utilizado, seja medicamento, seja uma droga, ele vai ter alguns efeitos colaterais no nosso corpo. Então, diga não às drogas. Vamos lá, nós temos o seguinte, e as pessoas que precisam da droga? Temos aqui, em virtude disso, né, em virtude dessa somente autorização para importação, né, nós temos aqui impedimentos científicos, né, conforme o defensor aqui, né, que escreveu, né, no nosso plano, nós temos aqui impedimentos científicos, já que a princípio, né, somente para importação. Ou impedimentos ou dificuldades, né, já que pode haver importação e pode haver estudo por parte desses indivíduos aqui. Então é um pouco mais complicado. Temos problemas na economia, olha só que interessante que ele traz, né? Problemas na economia, de se fazer rir. Né? Impossibilidade de crescimento de um novo nicho para atuação farmacêutica. Se for para fins farmacêuticos, medicinais, ok. Se não, não concordo. Não devemos concordar. E impossibilidade de geração de renda para mais pessoas, né? Em virtude de não crescimento desse nicho farmacêutico, nós temos aqui, ó, geração de renda, ela fica prejudicada, ok? Vou colocar aqui com a caneta vermelha, voltando, canetinha vermelha. Nós temos que há um prejuízo aqui nessa geração de renda, e em virtude dessa não geração de renda, ele fala aqui que podem ser gerados por problemas sociais, né? É o que é defendido por eles, né? Mas o que eu acredito que a gente deve focar aqui seria mais, vou voltar aqui, tá? Seria mais nesses dados aqui, ó, a Anvisa permitiu a importação, tudo, voltando mais um pouquinho aqui, ó, nós temos aqui esse comparativo entre Brasil e Portugal, né? Essas defesas aqui, né? Esse subjetivismo aqui, a princípio a gente deve deixar um pouquinho de lado, perfeito? Mas, lendo aqui, né, para a gente saber, né, qual é a posição, né, daquele autor, se for perguntado ali na prova, a gente saber, né? Segundo o Plano Nacional, o fato, vou voltar aqui para a tela para falar com vocês, o fato de não haver uma regulamentação de cultura aqui das drogas para fins medicinais pode ser um impeditivo ao crescimento da indústria farmacêutica. Poderia existir esse novo nicho e trazer mais uma geração de renda para determinadas pessoas, o crescimento da indústria farmacêutica, a evolução de determinados tratamentos. Beleza, correto, tranquilo. Então a gente, a princípio, não vamos ficar com subjetivismo, mas a gente a gente tem que saber isso tudo, né? Por isso que eu trouxe de forma organizada aqui, para que a gente possa organizar nossas ideias aí, beleza? Então, a princípio, ficamos com dados mais concretos, mas se tiver uma opinião bacana ali, que a gente consiga visualizar uma questão de prova, a gente vai lá e tenta organizar para trazer da forma mais direcionada e objetiva para vocês, ok? Vamos lá para o quadro. Nós temos o seguinte: falando sobre a impunidade, temos aqui a taxa de resolutividade de inquéritos policiais. Nós temos aqui, ó, em média, 20,7%. Nós temos uma taxa muito baixa de resolutividade. E resolutividade nós temos aqui para o crime de homicídio igual o indiciamento do indivíduo. Nós sabemos aqui que existe uma etapa não obrigatória nos inquéritos policiais, que é um indiciamento, que é o encontrar indícios de autoria. Deixa eu só colocar aqui. Encontrar indícios de autoria e materialidade, né? Ou seja, apontar aquele indivíduo como autor do crime e a forma que ele cometeu. Mas temos aqui muito baixa taxa de resolutividade dos inquéritos policiais.
não há eficiência na apuração de crimes em que a morte. Nós temos também esse problema aqui, né? Nós temos problemas de certa forma estruturais, né? Relacionados, por exemplo, à polícia técnica, né? Que não tem estrutura suficiente para fazer suas perícias. Vamos lá. Nos Estados Unidos, nós temos um alto índice de eficiência na apuração de crimes de homicídio. Nós temos aqui a utilização de exame de DNA, banco de dados e preservação de evidências de crimes antigos. Nós temos também essa informação importante que os Estados Unidos eles praticam, é o seguinte: eles, por exemplo, não temos uma estrutura para investigar determinados crimes, mas o que acontece? As evidências, determinados vestígios de determinado crime são guardados. E aí, posteriormente, a gente cria o que? Uma tecnologia para quê? Para investigar aqueles indícios, né? Conseguir extrair informações daquelas evidências. Então, o que acontece? A gente tem um banco de dados e a gente consegue posteriormente descobrir a autoria daquele crime. É isso que os Estados Unidos fazem. Os Estados Unidos fazem. O Brasil não faz. Então, nós temos evoluindo aí, né, com exame de DNA, enfim, só que nós não temos um banco de dados ainda suficiente, como já vimos anteriormente. E os Estados Unidos, eles trabalham muito nisso. Opa, não temos estrutura, não temos tecnologia, beleza. Mas a gente consegue guardar aqui em um banco de dados e futuramente, se a gente conseguir, a gente vai lá e coleta essas informações. Né? Trabalha em cima dessas informações. Importantíssima ação do governo dos Estados Unidos. Vamos lá, nós temos ainda, além da cifra negra, temos que em alguns estados, a exemplo do Rio Grande do Norte, a taxa de extinção da punibilidade é inaceitável, principalmente quando se observa a situação do Rio Grande do Norte, em que dos 76% dos casos de extinção da punibilidade, 46% são devido à morte dos agentes apontados como autores, ok? Então, 46%, uma taxa bastante alta, né? Bastante alta em virtude de morte. E nós estamos vendo aqui, ó, nós veremos aqui, ó, que o seguinte, ó, vou pular aqui, vou voltar já já. Olha só, em relação a essa questão de morte, ó, ele fala o seguinte, ó, aqueles que praticam crimes de homicídio, pelo menos em sua maioria, possuem mais medo de morrer do que eventualmente de serem investigados, julgados ou presos. Então nós temos aqui, né, que de certa forma eles têm menos medo do julgamento, né, da prisão e mais medo da morte. Então gera aqui uma sensação de impunidade, uma questão de impunidade desses indivíduos. E aí nós voltando aqui para o quadro lá, para o gráfico, nós temos o seguinte, o desfecho das ações penais de competência do Tribunal do Júri. Os senhores sabem que o Tribunal do Júri, deixa eu apagar aqui, o Tribunal do Júri é um tribunal constitucional previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal. Ele serve para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, crime de homicídio, crime de latrocínio. Não. Crime de latrocínio, não. Beleza? Crime de aborto? Sim. Crime de infanticídio? Também. Então, nós temos que esse Tribunal do Júri, que tem lá como princípios, né, o sigilo das votações, soberania dos vereditos, é isso? Plenitude da defesa e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nós temos que, olha só, o número de desfechos, né, de finalização dos processos lá no Tribunal do Júri. Vamos lá, vou voltar aqui. Desfecho dessas ações, nós temos o seguinte, ó. Nós temos o seguinte, condenação. Condenação, então, é o laranja, nós temos, olha só, a grande taxa aqui, ó, condenação, nós temos aqui 2% em Pernambuco, muito baixo, Rio Grande do Norte
12%. Nós temos aqui, ó, São Paulo 14%, Mato Grosso 15%, 27%, enfim, né, de 100% nós temos essas taxas aqui muito baixas. E olha só a extinção da punibilidade, pessoal. Extinção da punibilidade. Olha só aqui o Rio Grande do Norte. Ou melhor, Rio Grande do Norte não, Pernambuco, né? Pernambuco, olha só. 97%. 97% de extinção da punibilidade. Aqui, ó. Rio Grande do Norte, 76%. Né? Então temos uma taxa muito alta. É engraçado, né? Porque ele citou aqui o Rio Grande do Norte, né, nessa questão de mortes, mas na verdade o Pernambuco está em primeiro lugar aqui na taxa de extinção da punibilidade. Né? Continuando aqui. Então os indivíduos têm mais medo de morrer do que eventualmente serem investigados, julgados ou presos. Nós temos aqui impunidade. As maiores vítimas dos crimes com resultado morte, em especial, são os jovens, né, de 15 a 29 anos, ele cita lá, né, 15 a 29 anos, sendo aqui as vítimas. Nós temos aqui a taxa de homicídios de jovens por grupo de 100 mil. Olha só, Rio Grande do Norte, ó, 152,3. Ceará, 140,2 cada 100 mil. Né? 133, enfim. E São Paulo aqui, muito baixa mesmo. Porque existem alguns projetos sociais aí para prevenção da violência. Ele cita aqui um projeto aqui, né? Vamos desconsiderar isso aqui, certo? O que nós devemos saber é que existem projetos sociais aí para evitar esse problema. Olha só, São Paulo é uma cidade gigante, né? Um estado gigantesco, né? E tem essa taxa aqui bastante baixa aqui em relação aos jovens, beleza? Taxa de homicídios aqui das mulheres, né? Também temos São Paulo lá embaixo, né? Temos aqui, ó, Roraima em primeiro lugar. Temos aqui, ó, taxa de impunidade, vítimas, queda na taxa de homicídios. Né? Nós temos queda aqui, ó, de 2015, né, com os anos que houve análise lá, né? Nós temos aqui, ó, Rio Grande do Norte, 46. Queda, aqui houve aumento. Peraí, só um minuto, deixa eu só organizar isso aqui. Houve aumento, ok. Aumento. 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 Queda. Aumento, queda, vou voltar aqui, queda Alagoas, queda Bahia, queda Goiás, queda Amazonas, Rio de Janeiro aumento, Paraíba diminuição, Espírito Santo diminuição, aumento Tocantins, diminuição, também. Então, não lembro qual é essa informação aqui de exceção, Roraima e Tocantins, né? O gráfico aqui está mostrando, né? Taxa de homicídios do Brasil por 100 mil habitantes por estado nos 4 últimos anos. Aí nós temos aqui, então, vou apagar essa informação aqui, não lembro do que se trata, para falar a verdade. Nós estamos vendo um quadro aqui e nós estamos vendo que houve aumento, né,
nesses em amarelo. Houve aumento aqui dos crimes de homicídio, né? E em alguns estados houve, como não foram marcados aqui, a queda dos homicídios, número de homicídios. Nós temos aqui, né, interessante essa queda do número de homicídios. Nós temos aqui o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, né? A atuação, havendo cooperação e compartilhamento, né, de ações, implementação de recursos do Fundo Penitenciário, reestruturação dos sistemas penitenciários estaduais, maior isolamento de líderes de organizações criminosas, processos de ressocialização, né, mais trabalho, mais educação, assistência social mais efetiva. Então, nós temos aí, nós finalizamos, né, um encontro aqui sobre o Plano Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias e muitas informações aqui foram interessantes. Algumas informações eu coloquei aí e realmente não lembro do que se trata, né? Apesar que eu também não acho que sejam relevantes, né? Depois eu dou uma olhadinha e trago para vocês aqui, né? O script acabou ficando um pouco bagunçado, para falar a verdade. Algumas informações assim eu não consegui organizar direito, para falar a verdade aqui, mas o importante aqui, o essencial para vocês aqui já foi passado. Eu vou só verificar essa situação de exceção, pode ser que eu tenha cometido algum erro aí, né? Sempre também estejam lendo ali o texto do Plano Nacional. Para quê? Porque se porventura tiver algum deslize aqui, alguma informação, né, que não é intencional, obviamente, mas a gente fala aqui bastante rápido e acaba que as informações podem, né, pular ali um pouquinho de forma um deslize, né? Então vocês corrijam aí tranquilo, sem problema nenhum. Eu sempre estou revisando aí para ver se eu cometi alguns erros, né? Algumas pessoas já mandaram algumas informações aí também e a participação de vocês ela é sempre importante, né? Porque trazendo esse feedback, professor, você errou aí nessa informação, ou, né? Às vezes eu anoto até no quadro, né? Coloco lá no quadro e acabo falando outra coisa diferente ali, né? Teve um colega que falou sobre a lei da Força Nacional, né, da Cooperação Federativa, para falar a verdade, e aí tem um orçamento ali que é de 31 de janeiro de 2020, né, e eu coloquei no quadro 31 de dezembro de 2020, né, foi uma correção que ele fez lá, e eu até tinha em mente aquela informação, mas acabou que acelerado ali, acabou passando, né, e a gente trabalha para que esses erros não aconteçam. Então peço a participação de vocês sempre, curtindo, compartilhando, sempre dando o feedback que ele é importante para nós crescermos juntos, ok? Então muito obrigado aí pela participação, pessoal, espero que vocês tenham gostado mais uma vez, né? E amanhã tem mais vídeos desse Plano Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias. Eu quero acabar ainda com mais 4 encontros dele aí, para que a gente possa partir para a Lei 13.675, e também o decreto 9489, se não me falha a memória, que fala sobre o SUSP, para que nós possamos finalizar esse bloco número 3 e partirmos somente para questões. E também, se tivermos tempo, a gente for trabalhar em cima de alguns pontos ali rápidos sobre direito constitucional, direito administrativo, direito processual penal, enfim, a gente acredita que possam ser cobrados também na prova de vocês. Então, muito obrigado, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada também, bons estudos. Muito obrigado.